problema, ou trabalhamos a partir de textos dramáticos que já existem, não é? Pegamos num texto e fazemos, ou então parte de uma ideia minha, eu convido alguém para escrever, neste caso foi o Sandro Williams Junqueira, e ele escreve a partir de uma ideia minha que é mais ampla, depois vamos afunilando e chegamos a um objeto final para trabalhar depois com os atores. Queríamos recriar, fazer aquela coisa que a ideia, para mim, eu acho foleira, da recriação histórica, que muitas vezes é difícil de ir ao fundo da questão, não é? É sempre uma recriação superficial e nós brincamos com essa superficialidade para depois chegarmos ao momento de fala destes jovens, que isso é o que interessa, é a opinião deles sobre o que é a história de Portugal, o que é que está omitido e o que é que está nos manuais. Aprendais pela força da espada a nobres artes a falsos deuses. E isto hoje em dia não se pode confiar em ninguém. O que eu acho importante nestas personagens deste espetáculo, não só as nossas todas, e mesmo a professora, é que não ficam só no estereótipo. Tem muitas outras camadas, muitos outros pensamentos, afirmações, lutas, e acabam todos por, no final, se encontrar nelas, nestas batalhas que os unem, independentemente deles serem super diferentes uns dos outros. Porque depois acabam todos por conseguir ter uma opinião muito própria, um espírito revolucionário Próprio da idade também, jovem. E de ver aquilo que está mal, o que não está, como é que funciona o sistema educativo, como é que deveria de funcionar. Estão a olhar para a minha cara? Já viram estas olheiras? O Sandro conheceu-nos uns meses antes de começarmos o processo de ensaios e teve assim uma mini entrevista connosco, onde nos fez algumas perguntas. Nós servimos-lhe um bocadinho de inspiração para aquelas personagens. Depois foi o processo de ensaios, onde o João de Brito também nos deu imensa liberdade criativa e há imensas cenas que foram criadas por nós, em lógica de ensaio, de improvisação. E nós já fomos alunos, nós iríamos conseguir rever-nos neste tipo de comportamentos e fomos construindo uma personagem que não é totalmente desfasada de nós. Então isso, no processo criativo, quer queiramos, quer não, ajuda e acaba por ter um bocadinho do nosso interior e das nossas vivências durante o período de escola. Isto da história com H grande, professora, tem muita história oculta com H pequeno, está a ver? Por trás, à frente e dos lados. Reforçamos várias vezes a história com H grande e a história com H pequeno, onde é que está a história das pessoas que não foram os chamados vencedores, as pessoas das colónias que nós invadimos. É uma história que não é contada ou porque não interessa contar, acho que sinceramente é porque não interessa contar. A história que é contada é sempre repetida há muitos anos e isso também foi-nos dito por Jorge Ramos do Oco. Já começa a ser um assunto, como é que nós estamos a contar a história de Portugal, a ensinar. Na minha altura, infelizmente, isto ainda não se falava, mas ainda bem que já se fala e eu acredito que nas escolas já haja muitos adolescentes que se debatam sobre isto. São miúdos que são muito jovens, alguns deles repetentes, e eles têm sonhos, eles querem viver a vida deles, o que eles acham é que estão metidos em caixinhas e que é o que querem que eles sejam e não o que eles querem ser. E então essa é também uma ideia de esperança e de que há alguma coisa a dizer para mudar o mundo, de certa maneira, e o mundo começa-se a mudar a partir da sala de aula deles e depois com outros sonhos, outros ideais que eles têm. A melhor forma de preservar uma batalha não é escrevê-la, é contá-la. O papel arde, a memória não. A parvoíce é eterna. Bem-aja.